O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado. Nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem 2 túnicas. E Jesus disse ainda: quando entrardes numa casa, ficai ali até vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando sairdes, sacudi a poeira dos pés, como testemunho contra eles. Então os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem. Expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungidos com óleo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Queridos irmãos e irmãs, povo de Deus, que alegria poder novamente celebrar esta Eucaristia em comunhão a tantos irmãos e irmãs que rezam conosco através da transmissão desta Santa Missa. É uma experiência muito rica poder celebrar aqui na Serra da Piedade, e ao longo do dia a dia, a gente se depara, se encontra com irmãos e irmãs que partilham conosco, que rezaram conosco, que nos viram e testemunham. Olha, eu acompanhei, eu rezei. Isso é bonito porque evidencia o quanto essa missão evangelizadora ela alcança diversos lugares. E o mais bonito ainda, quando fazendo a visita aos enfermos na nossa paróquia, e alguns destes com alguma dificuldade de poder sair e ir à igreja rezar, mas eles estão ali firmes, acompanhando a transmissão desta missa. Isso é muito bom. Então, isso evidencia o quanto essa transmissão desse trabalho evangelizador é importante para alcançar essas realidades. Bem, povo de Deus, a leitura de hoje, que coisa bonita, né? Quando Davi, de forma muito consciente, ele vai instruir o seu filho. Após um processo ao longo da sua vida, de muito empenho, de muito trabalho, buscando praticar as coisas boas, mas que também teve ao longo desse processo limitações e quedas. Nós cantamos uma música bonita, né, que diz assim: tudo é graça, Deus nos conduz. Esse é o processo humano. E quando nós nos empenhamos ao longo da vida para que o nosso processo ele seja construído de forma autêntica, de forma honesta, a partir do trabalho e no seguimento a nosso Senhor Jesus Cristo, ele se torna ainda mais rico e, ao final da vida, de forma muito consciente. Nós temos o exemplo de vários irmãos e irmãs, e nossos santos também nos dão este belíssimo testemunho. O contrário disso é muito triste, a gente se deparar com irmãos e irmãs no desespero por saberem que estão chegando ao final do seu processo. Então, nós somos convidados a seguir o Senhor e ao construir ao longo da nossa vida um caminho que nos possibilite alcançar a vida eterna. Nós não somos eternos aqui nesta terra, mas nós podemos e devemos construir essa eternidade, ou seja, o reino de Deus aqui na terra, para que um dia, ao final deste processo humano, ou seja, processo contingente, né, a gente possa ser, todos nós, possamos ser merecedores da vida eterna. Então, precisamos saber que ninguém nasceu para viver a eternidade aqui na terra. Um dia iremos partir, somente Deus sabe este dia, nós não sabemos, obviamente, mas vivendo consciente
nos empenhando em praticar aquilo que o Senhor pede, amando, perdoando, servindo, não guardando mágoa no coração, ódio, rancor, não fazendo maldade, um dia seremos merecedores dessa morada eterna. Então é bonito Davi orientando seu filho, né, para que ele tenha coragem, para que ele persevere. Ou seja, todo pai ama seu filho e quer que ele, um pai de verdade, obviamente, né, que tem essa vocação, que toma consciência dessa vocação, que cuida, que assume a missão paterna, e ele quer ver, e ele quer se empenhar para que o seu filho cresça trilhando bons caminhos e que ele se frutifique, que ele possa frutificar, melhor dizendo, ao longo da sua vida. Quer ver o filho bem, estudando, com saúde, crescendo, possuindo bens, e por aí vai, né? Isso é muito bonito. Esse empenho do pai em querer ver o seu filho seguir o seu caminho, ou seja, alguém que viveu bem, que se empenhou, né? Mas quer que o seu filho também possa construir essa realidade. E nós, todos, por sermos filhos de Deus, é isso que o Senhor quer para nós, para a nossa vida. Que a gente trilhe o seu caminho, que a gente pratique as coisas boas, que a gente viva a unidade. Nós pertencemos ao povo do Senhor, né? Ou seja, quando o Senhor chama Abraão, na sua promessa ele diz que Abraão seria pai de um único povo, numeroso. Nós pertencemos ao povo do Senhor, né? Precisamos trabalhar muito para que as divisões sejam superadas. E aí, povo de Deus, refletindo também o Evangelho de Marcos, quando Jesus chama os seus discípulos, né, uma configuração do novo povo de Israel, e também Jesus vai enviá-los e vai recomendá-los também, para que ao longo do caminho, ao longo do processo, eles não levassem muitas coisas para a missão, ou seja, foram chamados, catequizados e agora estão sendo enviados pelo Mestre, por nosso Senhor Jesus Cristo. Para quê? Para fazer aquilo que Ele estava fazendo. Nós somos chamados para fazer aquilo que o Senhor fez. Amar, perdoar, cuidar, ajudar, amar uns aos outros, como o Senhor nos amou. Claro que seria bem poético dizer que isso é muito fácil, que é fácil. É muito bonito, mas fácil de forma alguma, né? O amor, ele passa também pelo caminho, né, do sofrimento, da dificuldade, dos desafios, mas é graça de Deus. Quando a gente, ao compreender essa dinâmica do amor, a gente consegue superar as dificuldades, as pedras no caminho para continuar amando. Vocês dois são casados há quantos anos? 20, né? Foi fácil? Foi? Não, né? Não foi muito difícil também não, né? Graças a Deus, quando se tem amor, né? Não é difícil também não. É isso, que coisa bonita que a senhora falou, né? É isso mesmo. Quando se ama, a coisa também não é difícil também não. Tem seus desafios, mas não é assim também difícil, impossível, não. Então Jesus vai recomendar, olha, para que os discípulos seguissem o caminho, percorrendo e levando consigo a humildade, não levar as vaidades, não levar a soberba, não levar apetrechos desnecessários. Precisa ter um coração simples, precisa ter um coração pobre, porque um coração que está cheio de vaidade, de tantas outras podriqueiras, um coração soberbo, ele não é capaz de amar. E para fazer a vontade de Jesus, ou seja, Jesus enviou, para fazer a vontade dele, precisa ter o mesmo amor de nosso Senhor Jesus Cristo no coração, porque se não tiver um coração cheio do amor do Senhor, este coração não será capaz de amar. Então, para amar, o coração não pode estar cheio dessas coisas. Vaidade, soberba, arrogância. Se está cheio dessas coisas, não vai haver lugar para a simplicidade, para o amor, né? Para praticar
as coisas boas que o Senhor pede a todos nós. Eles foram bem orientados. Se vocês chegarem em algum lugar e não for bem recebidos, ele até ensina como que eles deveriam proceder. Não é brigar, não é ser agressivo, porque é pela liberdade, é pela bondade. A pessoa também tem a liberdade de não acolher. E se alguém não acolher, não é para dar uma bofetada, né? Imagina, misericórdia, porque assim nós não estaremos fazendo a vontade do Senhor, mas simplesmente dar as costas, agradecer, sacudir a poeira dos pés e seguir no caminho. Continuar trilhando o caminho do Senhor, continuar com o desejo de fazer a vontade do Senhor. O Senhor vai dar aos discípulos a autoridade, né? Vai dar a eles o poder. Poder para quê? Poder para poder fazer o bem. Fazer o bem. O Senhor vai dar a eles poder, autoridade, poder para poder fazer o bem. E a missão é do Senhor, então é para levar esse amor de Deus, que supera as divisões, que supera as incompreensões, que supera o ódio, que supera o rancor, é para praticar a vontade do Senhor, praticar a vontade do Senhor. E essa prática precisa ser evidenciada a partir do testemunho. As palavras convencem, mas o testemunho arrasta. Então não é para ficar lá com falazada, por isso que ele vai enviar de 2 a 2, né? Não é ficar de falazada, mas é para falar do seu amor, é para testemunhar. E eles foram, então, bem orientados a fazer a vontade do Senhor, e de lá para cá, tantos outros irmãos e irmãs que foram chamados, e hoje o Senhor continua nos chamando. O Senhor precisa de todos nós para o seu seguimento, para poder testemunhar o seu amor a este mundão que está carente do amor de Deus, para fazer as boas obras do Senhor, e todos nós somos chamados. É interessante, aqui eu quero também partilhar, nessa dinâmica missionária do envio de nosso Senhor Jesus Cristo, a experiência que foi para a nossa paróquia São João Paulo II, agora neste final de semana, onde a paróquia acolheu 20 seminaristas do nosso seminário arquidiocesano Coração Eucarístico de Jesus, que estiveram aqui praticando esta missão de nosso Senhor Jesus Cristo. Gente, que experiência maravilhosa. Quero expressar muita gratidão, que coisa boa. Quando eles chegaram, eu partilhava, né? Olha, vocês vão fazer o bem, e cada dia, após a ida de vocês, o retorno para o seminário, continuaremos colhendo este bem. Então, visitaram muitas casas, sobretudo nas comunidades de Santo Antônio e Divino Espírito Santo, visitaram muitas casas, muitas famílias, foram bem acolhidos, evangelizaram, expressaram, levaram o sorriso, a alegria, né? Porque, por ser jovem, o jovem tem isso, né? E foi uma experiência maravilhosa. Ontem celebrei na comunidade de Santo Antônio, encerrando, né, a festa de aniversário da nossa paróquia. Este ano, nossa paróquia celebrando 8 anos de evangelização. E que bonito, nossos irmãos e irmãs expressando esta alegria, testemunhando o quanto foi bom poder ter recebido estes seminaristas. Então, quero muito agradecer ao nosso seminário arquidiocesano Coração Eucarístico de Jesus, a toda a formação do nosso seminário, a todos os seminaristas, que Deus abençoe vocês na missão cotidiana, nos estudos, muita força de Deus na missão, na vocação. Foi bom demais, foi maravilhoso, foi maravilhosa a presença de vocês, e eu também fui evangelizado por esta presença, o diálogo, a amizade. Todos os dias, quando eu chegava em casa, no final da missão cotidiana, então, nos assentávamos à mesa, Padre Tiago, que é um dos formadores, com alguns seminaristas, e a gente ficava ali partilhando até tarde. Lá na comunidade de Santo Antônio, no Rancho Novo, os irmãos e irmãs partilharam que eles lá cantavam, tocavam violão, faziam lá seus grupos de oração. Isso foi muito bonito, que coisa boa. Ontem, quando eu cheguei em casa, bateu até um certo vazio, né? Porque a gente acostuma todos os dias, ou melhor, todos os poucos dias
chegando em casa, partilhando com outro padre, com os seminaristas. Foi uma experiência muito boa. E aí ontem, quando eu cheguei, eu sozinho, Jesus, que vazio! Ai, muita saudade. Foi uma experiência maravilhosa. Então, quero aqui agradecer o nosso seminário arquidiocesano Coração Eucarístico de Jesus. Muita força de Deus a todos vocês. Fica a minha motivação para que vocês possam acessar o site da nossa arquidiocese, o Instagram, e também da nossa paróquia São João Paulo II, para que vocês possam se informar e acompanhar sobre este processo missionário aqui na nossa paróquia São João Paulo II. Literalmente, eu posso testemunhar que os seminaristas colocaram em prática esta vontade do Senhor. E o fruto da missão é a alegria que a gente pôde ver e que nós estamos colhendo todos os dias, através do testemunho dos nossos irmãos e irmãs, da simplicidade de cada uma que chega e partilha conosco. Ah, padre, mas foi bom demais. E, além do mais, os frutos, né, a participação, enfim. Que Deus possa abençoar imensamente todos os nossos seminaristas do nosso seminário arquidiocesano Coração Eucarístico de Jesus. Que Deus possa abençoar também os irmãos e irmãs aqui da nossa paróquia São João Paulo II, que acolheram em suas casas, que trabalharam, e a todas as famílias que receberam esta missão, esta visita. Que a graça do Divino Espírito Santo e a intercessão de Maria Santíssima, nossa querida Mãe da Piedade, possa alcançar e continuar derramando copiosas bênçãos sobre todas as famílias que receberam esta missão. Vamos, então, num breve instante de silêncio, fechar os nossos olhos e deixar com que a palavra de Deus ilumine e dissipe as trevas dos nossos corações.